Meus irmãos, a paz do Senhor. Toma teu assento por um instante. É uma grata satisfação e alegria poder estar convosco nesta noite, para juntos adorarmos ao nome daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago no meu coração a gratidão a Deus por reencontrar-me com meu amigo de pelo menos 32 anos, pastor Josué Brandão. Haja visto que estamos na América há 22 anos, e antes de ir para a América eu já conhecia ele pelo menos há 10 anos. Então 32 anos de amizade, e parece que ele não saiu da forma, continua esbelto, elegante e cheio de cabelo, né, irmão? É um milagre de Deus isso aí, viu, pastor? Deus te abençoe. Trago saudações da minha esposa, do povo norte-americano, do povo que está do outro lado do mundo, e certamente que nós temos uma aliança em Cristo, mesmo que estamos distantes um do outro. Eu quero expressar minha gratidão, porque o pastor José Brandão, ele é uma referência nacional, e para uma geração que até então de jovens pregadores, que hoje são homens e mulheres de Deus, que seguiram muito dos seus passos. E a Deus seja a glória pelo que Deus tem feito no ministério Cristianismo Sem Fronteira. E vindo à Bahia e não passar por aqui, realmente é um equívoco. Então contactamos o vosso pastor para estarmos aqui nesta noite, para celebrarmos o nome de Jesus. Eu sou um pastor evangelista, missionário. Temos hoje operações em 10 países, plantação de igrejas, orfanatos, 600 crianças, 7 igrejas instaladas, cruzadas evangelísticas somente em países pagãos, países como Índia, Paquistão, Quênia, no África, onde a grande minoria é de número cristão. Deus nos tem dado graça com aquele povo, nos tem dado misericórdia com aquelas nações, e as portas estão se abrindo para a pregação do Evangelho nesses lugares. Eu rogo que você siga orando por mim, pela minha esposa Karina, para que o Senhor possa assim nos seguir, abençoando em o nome de Jesus. Nós temos um website e umas redes sociais. Se você quiser nos acompanhar, para lembrar de orar por esse pastor missionário, é joeynobre.org, e o nosso Instagram é joeynobreoficial. Que Deus te abençoe. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 5, dos versículos 1 a seguir. Faço-me acompanhado dos meus mentores, meu pai, minha mãe, pastor Jaime, irmã Marisete. Pode se colocar de pé para não perder o santo costume. E das minhas lindas sobrinhas Brenda, Jaiane e Luana. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Lucas capítulo 5, versículo 1 a seguir. À medida que você for encontrando, você vai dizendo amém. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Vendo Simão Pedro isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Até aqui você diz glória a Deus. Nos próximos minutos estarei falando sobre o tema o barco emprestado. Antes de você se sentar, se você não se importar, disser para o seu irmão próximo a você, diga para ele, pelo menos 2 pessoas, diga assim: empresta o teu barco. Toma o teu assento na presença de Jesus. Um texto conhecido, porém um texto digno de ser relembrado, para podermos meditar nas revelações dadas pelo Espírito nas Sagradas Escrituras nesta noite. Eu acredito que por mais mensagens que você tem ouvido, cada mensagem que você ouve dentro desta temática da primeira pesca milagrosa, traz para nós uma inspiração para a nossa vivência de fé. Era comum que as multidões seguissem a Jesus. Por onde ele passava, a multidão concorria para estar próxima dele. Jesus então está com um problema. Jesus está com um problema de espaço. O espaço ficou pequeno para o tamanho da multidão que estava ao lado de Jesus. Ao passo que Jesus tem um problema, os discípulos também estão com um problema. Não pegaram peixe. Jesus tem um problema, mas os discípulos têm a solução para o problema. A solução do problema de espaço de Jesus está em um dos barcos dos discípulos, que seriam emprestados para que ele pudesse entrar e continuar a pregação da sua mensagem. Do mesmo modo, os discípulos também estão com problema. Não pegaram peixe. E Jesus tinha a solução para o problema deles, que seria trazer a provisão. Nisso aqui nós já começamos a encontrar e entender uma parceria entre o Senhor e os seus discípulos. Os discípulos tinham o que Jesus precisava, o barco, e os discípulos tinham o que eles precisavam, Jesus com a provisão. Simplesmente fariam uma troca. Ali Jesus já estava dando uma ideia de que caminhar com ele é saber viver em parceria. Nós somos parceiros de Deus. Mas a verdade é que aquele exato momento em que Jesus se aproxima dos barcos dos discípulos, era um momento em que os discípulos estavam lavando as redes. E claro que a primeira coisa que vem na sua mente é: os discípulos não haviam pescado nada. O fato deles estarem lavando as suas redes demonstra que eles estavam frustrados, porque não haviam pescado nada. Agora, quando você lê esse texto direito, você vai entender que o sentimento de frustração por terem trabalhado tanto e não terem pegado nada, seria algo que estava nos planos de Deus. Eu vou explicar. Não foi acidental que os discípulos passaram toda a noite tentando pegar peixe e não pegaram nada. Estava no plano de Deus. Por quê, pastor Joey? Porque Deus já sabia que pela manhã Jesus iria precisar do barco emprestado dos discípulos. Se os discípulos tivessem pego alguma coisa, certamente que não teria espaço para Jesus. Os barcos estariam cheios de peixes e Jesus não poderia utilizar um dos seus barcos. Então, a situação dá uma ideia de que Deus não permite que os discípulos peguem nada, para que pela manhã Jesus pudesse utilizar
um dos barcos vazios dos seus discípulos. Começamos a entender então que o que nós chamamos de frustração, decepção, pode ser um propósito que Deus está gerando através desta suposta frustração. O que nós chamamos de desapontamento, você que anda com Deus, eu que ando com Deus, na verdade é um motivo pelo qual Deus decide usar para gerar um propósito. Enquanto os discípulos estavam frustrados por não terem pegado nada, e estavam pensando, estamos vivendo um momento de frustração, Jesus chega e pede emprestado um dos barcos vazios. Então e somente então eles entenderiam que não era motivo para se frustrar, mas era um motivo para glorificar. Então, na vida daquele que serve a Jesus, que anda com Deus, nós entendemos que Deus até utiliza-se das tuas frustrações humanas para gerar um propósito. Qual era o propósito? O barco seria usado pelo Senhor. Eu acho que existem frustrações que nós passamos e vivemos e nós não entendemos até que Deus revela o propósito pela qual nós passamos aquela frustração. Isso, Deus não explica quando os nossos resultados não são gerados. Deus não explica quando lançamos as redes e não pegamos pesca. Mas se nós decidirmos um dia emprestar aquilo que é nosso para o uso do Senhor, certamente que a frustração que você pensava vai revelar na verdade um propósito divino para a sua vida. Diga comigo esta frase, diga: o meu Deus é um Deus de propósitos. Só que a Bíblia diz que existiam dois barcos. Quantos barcos? A Bíblia diz que um dos barcos era de Simão Pedro. Talvez o outro barco fosse de João, de Tiago, eu não sei ao certo. A verdade é que Jesus precisa entrar em apenas um barco. E eu parei nesse texto e eu comecei a observar. Eu disse: o que levou Jesus a escolher um dos dois barcos? Um barco era de Simão, o outro barco provavelmente era de Tiago ou de João. E parece que eu vejo Jesus olhando para os dois barcos e pensando: qual barco que eu vou entrar? Eu só posso entrar em um barco. Eu não preciso dos dois barcos, eu preciso apenas de um barco. A Bíblia vai afirmar que Jesus escolhe apenas o barco de Simão Pedro e entra naquele barco. Eu falei: Senhor, por que o Senhor escolheu o barco de Simão? Ele não me respondeu, porque a Bíblia não responde o porquê Jesus escolheu o barco de Simão e não o barco de João ou Tiago. Eu quero acreditar que naquele momento em que Jesus olhou para um dos barcos e precisou usar um dos barcos, talvez a intenção do coração de Simão e de Pedro e Tiago foram talvez diferentes. Haveria pelo menos duas possibilidades. A primeira possibilidade, um deles pensar: eu espero que ele não entre no meu barco porque eu estou cansado. Eu trabalhei a noite toda e eu sei que as pregações de Jesus são longas. Eu não peguei nada, eu estou frustrado, eu tenho coisas para fazer, eu não tenho tempo para isso. Eu espero que ele pegue o outro barco, não o meu. Mas talvez o outro discípulo pensaria diferente. Ele pensaria assim: tomara que ele escolha o meu barco, porque se ele escolher o meu barco, certamente que algum milagre pode acontecer ainda aqui nesta manhã. Eu quero acreditar que a razão pela qual Jesus entrou no barco de Simão, talvez, eu repito, não afirmo, talvez, é porque Simão secretamente desenvolve no seu espírito um desejo de que o barco dele fosse escolhido para um propósito. E a verdade é que Jesus entra no barco de Simão. Foi o barco escolhido, foi o barco do Felizardo, dono que decidiu emprestar o seu barco para Jesus. Jesus agora entra no barco e ele está agora pregando do barco de Pedro, Simão, o que somente até esse momento tinha utilizado o seu barco para uma coisa: pegar peixe. O barco de Simão até este momento não tinha servido para outra coisa a não ser pescar peixe.
Mas quando Jesus entra no barco de Simão, o barco passa a ter uma outra finalidade. O barco passa a ter um propósito. O que servia apenas de ferramenta de trabalho, agora passa a servir de uma ferramenta para glorificar o nome do Senhor. Isso porque o barco que antes servia somente para pegar peixe, agora está servindo como um ponto de pregação, um altar de adoração. O barco que antes servia somente para pegar elementos naturais e materiais, peixes, agora estava sendo usado para a proclamação do reino de Deus. Eu não sei qual era a aparência do barco, mas a finalidade que o barco passa a ter depois que Jesus entra nele, passaria a gerar um propósito espiritual na vida de Pedro, e resultados tão tremendos que iria chocar a experiência que Pedro teria depois que Jesus entrou no teu barco. Ouça o que eu vou dizer. Aqui no Brasil, na América, na Europa, em todo o mundo globalizado, nós estamos vendo a raça humana correndo atrás das coisas materiais, correndo atrás do seu ganha-pão, do seu sustento, do seu trabalho. Eu não sei aqui no Brasil, mas na América, nós encontramos pessoas que estão sempre correndo atrás de peixes. Por que peixes? Pagam as minhas contas, peixe mantém a minha luz acesa, peixe paga o carro que eu dirijo. Se eu não tenho um peixe nas minhas mãos, eu não tenho como me sustentar. Eu não tenho tempo para esse negócio de emprestar barco para pregador pregar, porque vai ser uma perca de tempo. Eu preciso pegar peixe. E nesta mentalidade nós começamos a encontrar que pessoas estão se frustrando dia após dia, porque estão descobrindo que elas não têm controle sobre o mar, elas não têm controle sobre a própria situação. Por mais experientes que elas sejam, as frustrações vêm porque estão somente comprometidas com a pesca de peixes. A pandemia chegou e nos ensinou e nos mostrou que não existem experts. Quando Deus decide sacudir o mar, quando Deus decide fechar as comportas dos céus, quando Deus decide que o mar não dê o seu peixe, o homem começa a ficar confundido. A pandemia chegou e nos disse que não é o homem que tem o controle do tempo do próprio homem, mas tem o próprio Deus. Nós vimos a ONU, nós vimos a organização do HMO, da saúde mundial, nós vimos o CDC americano, nós vimos as nações do mundo, os cientistas mais expertos do mundo, sem resposta para uma pandemia. Jesus Cristo deixou claro em João 15, quando ele afirmou: sem mim nada podereis fazer. Quando os homens acham que tem o controle da natureza, do mar, dos peixes, Deus então frustra o homem, para que o homem possa reconhecer que somente o Senhor Jesus tem a resposta. E quando ele ordena a bênção, o nosso barco vai ficar pequeno, depois que o nosso barco começa a proclamar o propósito de Deus na terra. Vire para alguém, diga assim: o teu barco, diga, o teu barquinho tem um grande propósito. Eu acho que Jesus não escolheu o barco de Pedro porque era o mais bonito, porque era o mais elegante, mas Jesus escolheu o barco de Pedro porque queria, na verdade, abençoar a Pedro. O que antes servia, repito, somente para pegar peixe, agora estava sendo usado para ganhar almas. O que você está fazendo com os barcos que Deus te deu, hein? Você está tão preocupado em encher cada vez mais as tuas redes, está se esquecendo que existe um propósito espiritual por detrás de cada coisa material que Deus colocou na sua mão. Sim, existe um propósito. Enquanto nós utilizarmos as bênçãos que Deus nos deu para nós, Deus não é glorificado e não existe propósito. Mas quando emprestamos o que é nosso para o uso do reino,
E para o uso da obra de Deus, existe um propósito pré-estabelecido. O barco de Pedro nunca mais seria o mesmo daquele dia, depois daquele dia, e muito menos a vida de Pedro. Jesus prega, e depois que ele prega a sua mensagem, não sabemos quanto tempo levou. Jesus então, diz o texto, vira para Pedro e diz: Pedro, agora que eu já usei o seu barco, agora que eu já preguei do seu barco, agora que você me prestou o seu barco e você esperou comigo, eu cumpri a minha missão nesse momento. Faça agora uma coisa: vai no alto mar e lança a sua rede. Duas coisas eu quero considerar aqui. A primeira, Jesus não se vira para os discípulos que estavam na beira do barco vazio, Tiago e João provavelmente, e diz: Tiago e João, lancem a rede no mar. Não, ele se vira para Simão. Por que Simão? Óbvio, porque Simão fora aquele que emprestou o barco. Mas pastor Joey, Tiago e João não precisavam também de peixe? Precisava. Mas quando eu li o texto, Deus me disse uma coisa. Ele disse: meu filho, o meu negócio é com aquele que se deixa ser usado. Não é que Deus não gosta de João, não é que Deus não se preocupa com Tiago na beira da praia chorando o barco vazio. É porque Simão decidiu deixar ser usado por ele, um barquinho que gerou um propósito. Então Jesus vira para Simão e diz: vamos conversar. Sabe com quem Deus está conversando aqui nessa noite? Olhe para cá. Infelizmente as promessas de Deus não é para todo mundo que está perto de Jesus, porque muita gente seguia Jesus, mas não tinha comprometimento com o reino que Jesus pregava. O negócio de Jesus é com aqueles que se permitem serem usados por uma causa, pelo propósito da sua obra. Olha para cá. Sabe quem Jesus está conversando hoje? Sentado na mesa do outro lado e tratando de negócios, de business. São com aquelas pessoas que dizem: Senhor, o Senhor pode usar tudo que é meu para a glória do seu nome. Eu quero que você, por favor, se você concorda que tudo que você é, que tudo que você tem é para a glória dele, por ele, para ele, então por favor, só como sinal que você concorda nessa noite, eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos para os céus e você dissesse: Jesus, usa a minha vida, eu te empresto tudo que é meu para o uso do teu reino e da tua glória. Sabe por que eu não disse eu te dou, Deus? Porque tudo que você dá para Deus, na verdade, é emprestado. Por que emprestado, pastor? Porque tudo que você oferece para o Senhor vai voltar para você. Detalhe: nunca da mesma maneira que você recebeu, mas sempre de maneira melhorada. Entrega este casamento para levante a sua mão para o céu aqui, por favor, aleluia. Porque Deus está dizendo para alguém: me dá esse negócio seu, que você diz que é tão bom, que é tão perfeito. Eu quero entrar nele. O casamento eu posso melhorar, a tua empresa eu posso melhorar, o teu ministério eu vou devolver a você tudo que você é, o seu tempo que você dá para mim na minha obra, a sua energia, tudo que você me oferece, nada ficará retido. Tudo que você dá para mim não é dado, eu não preciso de nada, mas na verdade é emprestado, porque eu vou devolver com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Muito mais de bens materiais são os bens emocionais, os bens familiares e em bens espirituais. Quantos podem glorificar? Glorifique a Deus aí nesta noite, neste lugar. Aí aquela mensagem célebre que nós ouvimos falar, a resposta de Pedro: Senhor, trabalhamos duro a noite toda e nós não pegamos
nada. Há um ditado por aí, pelo Brasil, que diz que quem trabalha está fraco. Quem trabalha, vírgula. Não é todo mundo que trabalha que Deus ajuda. Não, pastor. Biblicamente não. Porque os discípulos trabalharam toda a noite e trabalharam duro, mas não pegaram nada. E quando eu li o texto na oração, o Espírito Santo me corrigiu e disse: meu filho, não trabalhe por apenas trabalhar. Eu disse: explique por favor, que estou sem entender. E Deus disse: o meu compromisso não é com quem trabalha duro, mas com quem trabalha com prioridade. Tem muita gente aí fora, pessoal, irmãos em Cristo, que está trabalhando duro. Na América, esqueça. Trabalha 80 horas por semana e não saem do mesmo lugar. Estão na América há 15, 20, 30 anos e não conseguem realizar projetos de vida, porque enquanto estão trabalhando muito, sacrificam o culto. Enquanto desejam muito, recebem pouco. Enquanto estão buscando cada vez mais o bem terreno, denigrem o momento da adoração que pertence a Deus. Enquanto recebem muito, não honram a casa do Senhor e a causa da sua obra. Então, ouça o que eu vou dizer. Os discípulos trabalharam muito durante a noite, mas não pegaram nada, porque até aquele momento não havia acontecido um intercâmbio entre eles e Jesus. Mas quando eles decidem colocar o barco, o negócio deles, nas mãos de quem tinha o controle, o poder, a autoridade para prover, a situação se mudou. A prioridade no teu trabalho vai dizer para Deus se você está preparado para ser abençoado por Ele ou não. O salmista descreve esta verdade no Salmo 127, quando diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não é quem simplesmente trabalha que Deus tem que ajudar, mas quando você coloca o seu trabalho numa lei de prioridade espiritual. Qual a prioridade, pastor, do cristão? Jesus Cristo deixou claro quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então eu vos prometo uma coisa: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O salmista termina dizendo: em vão vos será levantar cedo e comer o pão das dores, porque aos seus amados ele dá o sustento enquanto dorme. Salomão foi mais longe quando disse: o que enriquece o homem não é o muito trabalhar do homem, mas o que enriquece o homem é a bênção do Senhor que enriquece, e ela não acrescenta dores. Quantos acreditam ainda que há uma bênção sobre pegue a lá se é. Levante aí as suas mãos para os céus, por favor, queridos. Porque na América eu conheço pessoas, brasileiros que estão na América, que não tem nenhum documento americano e são, no aspecto material, muito bem sucedidos naquela terra, mais do que muitos nativos americanos. E apesar que não tem
a capacidade humana para prosperarem, Deus disse: eu quero abençoar a casa dele, eu vou abençoar a casa, eu vou prosperá-lo, porque a minha bênção está sobre ele. Sabe por que José, onde chegava, ele prosperava em tudo que ele fazia? Nos seus projetos, nos seus planejamentos, nos seus ideais, nas suas visões, nas suas metas. Porque a Bíblia diz assim: olha, onde ele chegava, Deus o prosperava. Na casa de Potifar, ou na prisão, na casa do seu pai. E o texto diz assim: porque o Senhor o abençoava. O critério do sucesso na terra e do sucesso espiritual e tudo que nós conhecemos como prosperidade, que tem muito além de ver com dinheiro, muito além de ver, está ligado diretamente à bênção do Senhor. Então levante aí, por favor, as duas mãos, e eu quero que você, se puder, dê uma glória a Deus, porque você não vai ser, você está abençoado, você é abençoado, a tua família é abençoada, e tudo quanto você fizer prosperará. É somente, unicamente e exclusivamente por causa da bênção do Senhor que está sobre a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. É a bênção, é a bênção. Senhor, trabalhei duro a noite toda, não peguei nada. É, Pedro, porque você não conhecia ainda o princípio da prioridade. Agora você está me honrando com o teu barquinho, e você me honrou. Faça uma coisa, agora chegou o tempo de você receber o que o seu coração está anelando. Os peixes, não é? Não me esqueci dos desejos, das suas necessidades. Porque quando você passa tempo comigo e você cuida da minha causa, eu vou cuidar da sua. Vai para o mar e lança a tua rede. E Pedro disse: ah, Senhor, porque o Senhor está mandando, porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Se você for para João capítulo 21, teve uma segunda pesca milagrosa. E essa segunda pesca milagrosa, Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, só que os discípulos não sabiam ainda. E a Bíblia diz que Pedro disse: ó, eu vou voltar a pescar. Aí os discípulos disseram: eu também vou com vocês. Já haviam 3 anos que não haviam mais pescado, haviam já deixado as redes. E quando Pedro diz: vou voltar a pescar, ele estava dizendo, alguns entendem que ele estava dizendo: estou abandonando o apostolado, o discipulado, e vou voltar para a minha indústria que eu saí. E quando Pedro vai pescar, os discípulos seguem a Pedro, e de novo eles entram no alto mar sem Jesus. E a ausência de Jesus no teu barco não traz garantia de êxito. E lançaram uma rede durante toda a noite. Quando foi pela manhã, aquele homem aparece na beira da praia e faz uma pergunta: filhos, pegaram alguma coisa? Filhos, pegaram alguma coisa? Jesus sabia que não haviam pescado nada. Jesus sabia que estavam frustrados. Mas Cristo diz: agora eu cheguei. Você pode tentar e não conseguir, até o momento que eu chego e com a minha palavra eu mudo a realidade da tua situação. Lance a rede aí do lado direito. Irmão, é brincadeira. Eles já haviam lançado a rede muitas vezes daquele lado direito, só que agora é diferente. Você tentou antes de mim, mas quando eu chego, no mesmo lugar onde você se frustrou, no mesmo lugar onde você não teve resultados, no mesmo lugar onde você foi humilhado, no mesmo lugar que não deu certo, no mesmo lugar onde você usou as técnicas, é ali mesmo que tudo vai acontecer diferente, com uma coisa, com uma diferença: é porque eu cheguei na tua situação para dizer: dessa vez vai dar certo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor,
sob a tua palavra lançarei a rede. Outras versões dizem: porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Pedro aqui está vivendo o segundo princípio, o princípio de autoridade. Se a primeira pesca ele viveu o princípio de prioridade, aqui agora é o princípio de autoridade. Ele se coloca debaixo da autoridade da palavra de Jesus. E disse: não pelos meus recursos, não pela minha experiência, não pelo meu expertise, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Submissão, autoridade à palavra. Porque se tem uma coisa que Deus vela, é pela palavra. Deus não se preocupa com a tua reputação, Ele se preocupa com a sua palavra. Deus não se preocupa com o seu nome, Ele está interessado em honrar a sua palavra. Deus não se move pelos seus sentimentos, pelas suas emoções humanas, mas Ele se move pela palavra. É chocante o que eu vou dizer, mas é verdade. Deus não se move necessariamente pelo sofrimento humano. Se fosse assim, a África não sofria o que tem sofrido, mas Deus se move é pela sua palavra. É quando chega um homem, uma mulher e diz: eu vou aplicar a palavra do Senhor nesta cidade e vou mudar a história da cidade pela autoridade da palavra de Deus. Tudo que Deus faz está debaixo da autoridade da sua palavra. Quando Pedro diz: pela tua palavra eu vou lançar a rede, Paulo estava dizendo: Senhor, parece que eu estou lendo o que Isaías escreveu. A minha palavra, como a chuva que sai do céu, molha a terra e não volta para lá, assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o desígnio para qual enviei. Olha para cá, você está aqui não porque você é bom, não porque você é um super homem, uma super mulher. Você está aqui é por causa da palavra. Você está de pé por causa da palavra. Houve uma promessa acerca de ti, e Deus falou coisas concernentes ao teu nome, e é por isso que você não parou, é por isso que você não morreu, é por isso que a pandemia não te levou, é porque existe uma palavra sobre a tua vida. Eu quero que você louve a Deus, porque a palavra dele é tudo que sustenta a terra, ele sustenta os céus, ele sustenta as estrelas, os ventos, os rios, o mar. Até aqui você vem, daqui você não passa. Ele dá ordem com o poder das suas palavras. Ele chama cada estrela pelo nome, com o poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra ele deu vida a Adão, ele gerou o homem. Pelo poder da sua palavra ele está dizendo: você não é quem Satanás diz que você é, quem o mundo diz que você é. Você é o que a minha palavra está dizendo que você é. Isso significa autoridade. Estamos debaixo desta palavra. Cristo disse: os céus passará, a terra passará, mas as minhas palavras não passará. Não quero saber o que a política está dizendo, o que as redes de televisão estão dizendo. Não quero saber o que CNN, ou Fox News, ou Rede Globo, ou SBT está falando, que vai ter guerra, vai ter uma terceira guerra mundial, que vai ter uma extinção da humanidade. Eu não quero saber, eu não vivo pelas palavras de homens. Pedro disse: debaixo, Senhor, da tua palavra, eu não dependo do que os críticos dizem acerca de mim. Eu não estou debaixo da palavra de fofoqueiros ou caluniadores. Eu estou debaixo de uma palavra de um Deus que disse: eu estou contigo todos os dias até a consumação da terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e se eu te der a minha palavra, você não
não será atingido. A palavra que diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por quê, pastor Joey? Porque Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, e é capaz de penetrar até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do teu coração. Ouça o que eu vou dizer: o que você precisa hoje é de nada mais, nada menos do que uma palavra que sair da boca de Deus. Levante a mão para o céu. Ai, uma palavra, pastor Josué Brandão, muda a história de um homem, de uma cidade, de uma nação. Pedro está debaixo de um princípio de autoridade. O centurião Cafarnaum mandou mensageiros e disse: diga lá ao rabino que para curar o meu criado. E foram chamá-lo, e Cristo disse: eu vou ter com ele. Só que quando Cristo começa a se dirigir à residência do centurião, ele manda agora não os mensageiros, mas manda os amigos irem dizer: diga para ele que eu não sou digno. Porque, irmão, quando você vai abrir o seu coração para falar quem você é, você não abre o coração com mensageiros. Você manda a mensagem íntima somente para quem é amigo. Os amigos foram e disseram: olha, ele mandou dizer para o Senhor que ele não é digno de que o Senhor venha debaixo do teto dele, mas que o Senhor diga apenas uma palavra e o criado dele sarará. Porque sou um homem debaixo de autoridades e digo a um soldado: vai, e ele vai. Digo ao meu servo: vem, e ele vem. Quando Cristo ouviu isso, ele disse: uau, eu nunca vi tanta fé em Israel. Sabe qual foi o homem de maior fé declarada por Jesus Cristo? Um homem que reconhecia princípio de autoridade. Diga apenas uma palavra. That's all that I need. Just a word. Eu só preciso de uma palavra. Speak the word. Fale a palavra. Speak the word, fale a palavra. Speak the word, fale a palavra. Cristo disse: nunca vi. Vai lá e diz para ele que seja feito conforme a fé dele. Deus me disse: Joey, fé autêntica está linkada, conectada, associada a princípio de autoridade espiritual. E eles voltaram. E no caminho, diz a Bíblia, que os servos o encontraram e disseram: já está curado o seu filho. E ele falou: a que horas? E soube que foi na mesma hora que Jesus havia liberado a palavra. Let me help you. Deixa-me te ajudar. Sabe quando o milagre acontece? Não é quando você vê o milagre materializado, querido. O milagre acontece é quando a palavra sai da boca de Deus. Ouça, pessoas aqui neste culto vão receber bênçãos, provisões e milagres. E talvez você não veja aqui no culto, mas presta atenção. Não se surpreenda de no caminho de casa, ou chegando em casa, ou esta semana, alguém disser: aconteceu um negócio bacana. E você vai dizer: quando e que horas? E vão dizer: domingo à noite, às 8h10 da noite, foi liberado. Foi quando Deus liberou a palavra. Uma palavra que orienta a minha vida sob a tua palavra. So be under your word. Eu lançarei a rede. Outra versão diz: porque o Senhor está mandando, chefe, eu vou fazer.
Esse negócio de obedecer sem confiar é difícil. Joyce Meyer disse assim: confiar em Deus é sentir-se confortável com o desconhecido para ter paz. Você consegue, irmão, sentir-se confortável com o que você não conhece? Isto é confiar. Let me help you. Deixa-me te ajudar. Se você precisa saber de tudo que Deus sabe, você não precisa confiar nele. Quando Deus te pede confiança, é porque Ele sabe que não pode falar com você aquilo que somente Ele precisa saber. Existem muitos questionamentos, e os gabinetes pastorais estão cheios de crentes perguntando aos pastores questões acerca da fidelidade de Deus, porque não aprenderam ainda a confiar. Obediência é uma decisão de confiança. Não faz sentido para mim, Senhor, tá? Porque eu já fiz tudo que eu sei o que posso fazer e nada aconteceu. Mas porque o Senhor está mandando, eu confio. E lançou a rede. E sempre que você decide confiar e obedecer, trust and obey. Confiar e obedecer. Diga aí para 38 pessoas próximas de você. Diga assim: confiança e obediência. Fala. Diga para alguém, diga assim: confie e obedeça. E quando Pedro, estou para concluir, vamos terminar. Pedro então decide confiar e obedecer, e lança a rede. E o texto diz que quando ele lançou a rede, ele pegou tanto peixe, e as redes começaram a se romper. Chamou minha atenção, porque Deus, pastor José Brandão, daria ao homem tanto peixe, já que Deus sabia que as redes dele não tinham estrutura para suportar tantos peixes. Porque Deus daria a Pedro um peixe sabendo que as suas redes iriam se romper. E rede rompida, olhe para cá, são peixes que saem dela. Sabe por que as redes de Pedro se romperam? Porque Pedro não estava preparado ainda para o tamanho da bênção que Jesus decidiu dar na mão dele. Olhe para cá. Quando a bênção é muito grande, mas a nossa estrutura é muito frágil. Alguém me ouve? Diga amém. Nossa estrutura se quebra e se rompe. E se tem um motivo que eu digo porque as redes de Pedro se romperam, é porque talvez as redes dele estavam velhas, não estavam firmes, fortes. Talvez até aquele momento tudo que Pedro tinha pescado eram pequenas quantidades de peixes. Escute o que eu vou dizer. Mas quando Deus olha para você e diz: filho, eu estou prestes a mudar a história da tua vida, eu estou pronto a dar um giro de 360 graus. E o que eu preparei aqui para te entregar é tão grande, que se as suas redes forem frágeis, descuidadas, vulneráveis, elas não suportarão o peso da minha bênção. Estou vendo Pedro, irmão.
bostoneando, quando chega um bostoneando baiano, irmão. Eu saí de 10 abaixo de 0. E estou aqui em 35 graus. Eu estou igual cuscuz aqui, irmão. Me permita tirar o paletó só por um instante. Ouça o que eu vou dizer aqui para você. Eu estou vendo Pedro. Obrigado, meu amado. Eu estou vendo Pedro puxando as redes. E de repente as redes não estão suportando tanto peixe. E eu acho que Pedro ficou preocupado. A bênção chegou, mas a bênção não está sendo mantida. Está puxando, mas está se rompendo. Não foi culpa de Jesus, porque tudo que Ele dá é grande em abundância. A falha estava nas redes de Pedro. O que quer dizer isso, pastor? O Senhor quer que você esteja preparado nas redes do seu e do meu caráter, nas redes firmes da nossa fé, fortalecer as redes da oração, a firmeza das redes da perseverança, do jejum, da adoração, do louvor. Porque quando Deus disser time, é o tempo, vai chegar tanta coisa na tua vida que você tem que ter estrutura firme e forte para administrar as bênçãos que chegam no teu caminho. Olha para cá. O propósito de Deus às vezes pode te ferir se você estiver fora da posição. Diga para o teu irmão: fortalece as tuas redes. Diga para alguém, diga para alguém. É por isso que Deus usou os lábios do profeta e disse: diz a meu povo, firma bem as tuas estacas. E fortalece bem as tuas cordas da tua tenda. Sabes por quê? Porque você vai crescer. Você vai crescer. Você vai crescer. E eu tenho que te avisar que quanto maior a tenda for, mais fortes serão os ímpetos dos ventos. Portanto, cria raiz, meu filho, afunda as estacas e fortalece as cordas. Olha para cá. Chegou o tempo de nós levarmos as nossas redes para um nível de mais seriedade com Cristo, para que possamos ser dispenseiros da glória de Deus na face da terra. Quantos recebem, dêem glória para Jesus, se colocando de pé no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tudo começou com barco emprestado. Diga para o seu vizinho, diga assim: barco emprestado é barco cheio. Olhe para cá. Quando Pedro vê que aquela pesca milagrosa estava indo a pique, Pedro se lembrou, quem me ouve diga aleluia, que lá na praia, pastor Jaime Nobre, tinha companheiros que ainda estavam com o barco vazio. Em nenhum momento Pedro disse: João, Tiago, como que está aí? Rapaz, aqui eu estou muito abençoado, ó, cheio de peixes. E aí, como é que está? Não. Pedro faz sinal para os companheiros por dois motivos. Precisava de ajuda, mas também porque ele queria compartilhar os resultados que ele alcançou em Jesus.
O verdadeiro evangelho nunca se resume em uma pessoa. Eu não sei quem foi o pregador que disse que evangelho é um mendigo que encontrou pão, dando pão para outro mendigo. Nós éramos pecadores em essência. Mas escute o que eu vou dizer. A bênção que Deus reservou para aqueles que o amam é tão grande que ela não cabe somente em você, sabia? Quando é Deus que abençoa, as bênçãos não enchem somente o seu barco. O texto diz que quando Tiago, talvez João, estão remando no barquinho vazio e chega perto do barco de Pedro, o texto diz que ambos os barcos foram cheios. Não tem como, irmão e irmã, você ser abençoado e uma bênção e não dividir, repartir a bênção com quem está próximo de você. Se o teu barco está cheio, o do teu irmão também tem que se encher. Quem está aqui, levante a mão para o céu. Não se preocupe, não. Se eu chamar alguém, eles vão roubar meu peixe, vão tomar meu peixe. Não. Isso não é reino. O reino de Deus diz assim: olha, o reino diz: quando eu der a você, quando eu encher o teu barco, será sempre a mais do que você pode lhe dar sozinho. Eu sempre vou abençoar a sua família, os seus vizinhos, o seu bairro, a tua cidade, os irmãos da igreja. Porque Abraão, eu não somente te abençoarei, tu serás uma bênção. Quem aqui crê que Deus te deu um barco e que o teu barco é importante para Ele? Levante a mão para o céu bem alto. Antes de eu chamar você para vir na frente para orarmos, nesses 4 minutos que eu tenho, eu quero saber onde está você que está aqui hoje. Você entrou aqui hoje, talvez para vir ouvir um pregador de fora. Você não veio ouvir aqui um pregador, você veio aqui para ver e ouvir Jesus Cristo na igreja. Eu não sou nada além de uma voz. Você está aqui por causa dele, ele te ama. Você está afastado e você sabe e reconhece que frustrações têm marcado a tua trajetória. Você está bem em umas áreas e terrivelmente destruído em outras, e você sabe que há ausência de Cristo no seu barco. Pastor, estou afastado e eu quero assumir o compromisso de uma parceria com Jesus. Eu quero emprestar meu barco, a minha vida, o meu ser para Ele. Eu quero que Ele passe a ser dono não só do meu barco, mas de toda a minha vida. Eu quero viver propósito. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, levante a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero apertar a sua mão. Eu quero orar por você. Essa igreja quer orar por você. Essa igreja quer te receber. Você que quer receber Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Os obreiros podem passear pelo templo. Olha ao seu lado, veja se você conhece alguém que quer receber o perdão dos pecados. Talvez Deus disse para o mar: não dê os peixes para ele agora, só para você ter um encontro com Jesus. Você quer Jesus nesta noite? Tem alguém? Eu quero sair da América para vir aqui apenas ganhar uma alma, pelo menos, para Jesus, para poder voltar com meu coração feliz. Porque o maior de todos os milagres ainda é salvação da alma, ter Jesus no centro da nossa vida. Tem alguém nesta noite? Alguém que não é evangélico, que quer entregar-se para o Senhor Jesus Cristo? Aleluia, glória a Deus. Na internet, tem alguém na internet que você está assistindo do outro lado do mundo, em outros países, aqui no Brasil afora, e você ouviu essa mensagem? Ouça o que eu vou dizer. Palavra de Jesus: sem mim nada podeis fazer. A frustração vem por causa de um propósito, e o propósito de Deus é que você tenha um encontro com Ele hoje. Se você está me assistindo da sua casa, onde você estiver, ore comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus,
Eu sou um pecador, preciso de perdão. Perdoe os meus pecados. Eu te confesso como o meu único e suficiente Salvador. Se você fez essa oração, você passou da morte para a vida, das trevas para a luz, e você recebeu nesta noite o dom da vida eterna. Diga glória a Deus, igreja. Os salvos na nave do templo, digam amém. Quem nesta noite ouviu a pregação e recebeu a palavra, diga amém. Eu convido você a sair do seu lugar. Só você que quer emprestar o teu barco para Jesus e quer ter resultados que você nunca teve na sua vida, por fé e pela fé, sai correndo do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar por 2 minutos e eu devolvo o microfone ao pastor Josué Brandão. Vem entregar algo que você tem nas mãos dele. Diga: Senhor, toma aqui o meu casamento, toma aqui a minha vida, toma aqui a minha empresa, o meu trabalho, toma aqui o meu tempo, a minha energia, os meus sonhos, minhas paixões, meus projetos. Toma tudo que eu sou, eu quero te entregar, Jesus. Eu não sei administrar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Eu estou frustrado, eu estou precisando de uma resposta, eu preciso de ti. Oh, aleluia. Tudo começa com um barco emprestado. Deus conhece tua estrutura, e o que vem depois é só milagre. Sabe o que está fazendo. As duas mãos para os céus, levante bem alto para o céu as suas mãos. Mesmo que esteja difícil, aleluia. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Vai dar certo em nome de Jesus. Não pare. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Convide a Ele, diga: Senhor, entra aqui, entra. Vem, Jesus, entra aqui no meu barco, entra aqui na minha casa. Quem mandou você entra na minha vida, Senhor. Senhor, perdoe porque até aqui eu achava que conseguia sozinho, mas a partir de hoje eu me rendo. Eu abandono as minhas razões, o meu ego e o meu eu, e eu troco pela tua vontade. Senhor, eu te entrego agora tudo que é meu, é teu. Tudo que eu sou é teu. Entrega agora, amado, entrega tudo. Aquela injustiça que te fizeram, aquela calúnia que te difamaram, aquela ofensa que você sofreu, aquela dívida que não pagaram, entrega na forma de perdão agora. A longa espera, as constantes tentativas sem aparentes resultados. Eu te entrego, Senhor, porque se eu tenho um barco, o único motivo é para que ele seja usado para o propósito pelo qual o Senhor me confiou. Eu vou te honrar. Quem mandou? Não solte a rede agora. Quem mandou você parar? Apenas fortaleça as tuas redes. Volte para o mar. Repara os remendos da rede. Eu vou te honrar. Porque Deus está mandando aí para você, é grande, é forte, é poderoso. Prepara para um tamanho grande de um propósito maior que você já pensou ou imaginou na tua vida. As tuas lágrimas foram por causa do propósito. As tuas frustrações foram por causa do propósito. A ausência de peixes por um tempo foi por causa do propósito. Mas o
Senhor mandou Não me é dizer hora de parar. que todas as Deus coisas contemplou teu para o caminhar. bem Eu sei daqueles que é que difícil amam prosseguir ao Senhor. quando tudo Senhor. lhe Levante a mão faltar. para o céu. Esse cenário E dê vai glória. mudar. Dê um aplauso. A tua Diga hora aleluia. chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Diz! Quem mandou você parar? Onde para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Onde para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Para terminarmos, os que estão no altar e os que estão lá atrás, vamos fazer um ato profético nesta noite. Quem está com rede nas mãos aí, levante para o céu bem alto as suas duas mãos para o céu bem alto. Pega a rede, por favor, por favor. É um ato simbólico, é um simbolismo espiritual. Ai, é fé. É um ato profético. Da mesma forma que Jesus falou, lança a rede do lado direito. Quando eu vou falar lança a rede do lado direito, tu vai lançar do teu lado direito para cá. E quem estiver do teu lado, irmão, vai receber uma bênção de Deus, porque Deus te chamou você para ser profeta e para você abençoar. E quem você tocar nesta noite, impondo as suas mãos, vão ser curados. Vai ter cura aqui agora, vai ter transformação, vai ter libertação. Quando eu falar lança a rede do lado esquerdo, as lança do outro lado. E quem estiver perto de você vai receber a mesma unção, a mesma graça, em nome de Jesus. Se está pronto, levante a mão, pega a sua rede, lança do lado direito, lança, lança, lança. Ore por ele agora, ore por ele, ore por ela, toque nele, toque nela, abençoe ele, abençoe ela, vai abençoando, abençoando, abençoando. Transfira essa unção agora. Se imporão as mãos e serão curados. Vai haver cura aqui agora, cura da alma. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram tocadas indevidamente, pessoas que não tiveram pai ou mãe, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que estão com vícios. Vai haver libertação agora, vai haver cura, vai haver resgate, vai haver pesca milagrosa, em nome de Jesus. Toque Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo com fogo, renova, traz alegria, traz os dons, traz os peixes, em nome de Jesus. Vai. Levante a mão de novo pro céu. Tá pronto? Tá pra caralho, eu sou. Tu vai lançar agora do lado esquerdo quando der o sinal. E os irmãos vão cantar. Quem mandou soltar a rede? Eu não vou soltar, tá bem agarrado aqui nas minhas mãos. E quando eu falar, aleluia, lança a rede do lado esquerdo, tu vai lançar com muita força, viu? Aleluia. E quem tiver do seu lado esquerdo, ó, vai receber a graça, a unção, a cura, o milagre, o poder. Quando lançar a rede, quando você cantar, eu lanço a rede, aleluia. 1, 2, vai. Joga. Olhe por ele agora. Quem mandou você parar?